Salve, salve, craque Dásculos! Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série de podcasts da equipe Dásculos. Hoje a gente vai trazer um tema para vocês relevantíssimo e já estamos pensando aqui, pessoal, uma série de temas que vão contribuir exatamente para que vocês pensem, para que vocês reflitam e principalmente cheguem a textos bem interessantes. Pessoal, vou convidar vocês para participar, para deixar comentários, tá? Porque vocês vão ver que esse tema, ele é extremamente relevante, ele é importante e, consequentemente, vai ajudá-los. Eu, da área de História, professor Pedro, já vou chamar a minha companheira, minha parceira para o debate, a professora Tati, para que ela se apresente e também dê as boas-vindas a todos. Tati, tudo bem? E aí, Pedro, tudo bem? Fala, galera da Asclos, como vocês estão? Bom, hoje a gente está aqui, né, para falar um pouco sobre tema de redação, nessa reta aí de falar sobre temas, escrever sobre diferentes tipos de tema. Além de ser um tema bem importante, é um tema que ele abre portas para outros tipos de temas que envolvam o mesmo assunto, né? Até porque nós vamos falar de direitos, né? E as redações do Enem, de modo geral, ela fala muito sobre isso, sobre o direito do cidadão. Então, esse é um tema bem relevante e que eu tenho certeza que vai ajudar bastante todos nesse momento de escrita. Como a Tati já adiantou, o tema hoje do nosso episódio do podcast é Direitos dos Trabalhadores Domésticos em Debate no Brasil. Recentemente, pessoal, nós vimos notícias muito tristes, por sinal, de pessoas que, na condição de trabalhadores domésticos, estavam de uma maneira extremamente degradante nos seus espaços de serviço. A Tati citou um ponto que eu acho bem interessante, porque ela falou que desse tema, nós podemos buscar outros. Então, para que vocês tenham uma ideia, dessas duas reportagens que potencializou as nossas ideias aqui para chegar a esse tema, nós vimos que além da condição do trabalho doméstico drástico, pelo menos nesses dois casos, essas reportagens traziam uma possibilidade, inclusive, de articular a trabalho análogo à escravidão. Não é um tema que a gente vai discorrer, pretendemos trazer em outros episódios para vocês, mas só para complementar o que a Tati tratou. E aí a ideia desse episódio é que nós pensemos exatamente isso. Quais são os direitos, quais são os limites, de certa forma, quais são os deveres que os trabalhadores domésticos, e aí não fiquemos restritos, né, Tati, à figura feminina, porque quando se fala em trabalho doméstico, automaticamente se associa à mulher, mas também a gente pode levar os homens. Então eu vou deixar a Tati citar algumas situações que também potencializou ela, enquanto a professora de redação, a trazer esse tema. E aí, Tati, o que você acha, o que você pensa, o que você viu nas suas leituras sobre esse tema? Bom, primeiramente, Pedro, como você colocou aí, né, é interessante a gente pensar em falar em escravidão em pleno século XXI, no ano de 2022. Né? A ideia é que esse tipo de situação não exista, ou pelo menos é o que a gente pretende, né? A gente gostaria que esse tipo de situação fosse algo do passado, que tivesse só nos livros de história. E que nessa era que nós vivemos agora, com tanta tecnologia, com tantas mudanças, com tantos direitos adquiridos também, que a escravidão ela não acontecesse. Porém, infelizmente, não é bem assim que acontece. Não da forma que era no passado, você como professor de história vai falar melhor que eu. Tanto é que a gente usa o termo, né, análogo à escravidão. Exatamente, por conta disso, né? Mas, infelizmente, os nossos meios comunicativos, eles têm aí divulgado algumas questões que têm deixado a gente bem triste. Então, daí, então, a ideia de falar sobre esse tema. E quando a gente fala do trabalhador doméstico em si, no nosso país, o trabalhador doméstico, ele é muito mal visto, né? Ele é muito mal remunerado. Ele é visto como aquela pessoa que ele precisa prestar serviços, como se ele fosse obrigado a fazer aquilo,
independente do seu salário ou não, e é como se ele estivesse ali para servir pessoas da forma que elas querem. E, diante disso, foi visto no Fantástico uma reportagem que chamou muito a minha atenção, que foi uma senhora de 92 anos, que ela vivia em condições precárias a respeito disso. Então, era uma mulher de 92 anos, ou seja, uma senhora que já deveria estar aposentada, já deveria estar aí, digamos, no seu momento de descanso, cuidando da sua saúde, mas não é exatamente isso que acontece, já que ela vivia em condições com uma família totalmente como se fosse de fato uma escrava, em que ela prestava serviço para aquela família e o pior, ela era maltratada. Quer dizer, ela não era tratada como um ser humano, como os direitos trabalhistas, eles prevêem em relação à lei, né? Vamos pensar na questão da lei. Porque é claro que nós tivemos muitas mudanças significativas no quesito trabalhador, porém, o que a gente acabou de ver no Fantástico não foi bem isso que aconteceu. E esse é apenas um exemplo de tantos outros que nós temos no Brasil. Pensando em redação, é muito importante a gente destacar esse tema como uma problemática que deve ser resolvida, né? Ou seja, quais são os caminhos para que a gente combata, de fato, essa problemática. Além disso, quando a gente pensa nessa relação, o que a gente poderia trabalhar na redação como parte de introdução, de desenvolvimento? O ideal é que um tema desse tipo seja trabalhado a questão das comparações. É importante que a gente fale sobre as leis trabalhistas, ou seja, os direitos que as pessoas têm e por que, ainda, em pleno século XXI, no ano de 2022, esses direitos não são, de fato, fiscalizados. Porque muitas pessoas ainda vivem nessas condições. E o mais louco, viu, Pedro? Que, na verdade, essas pessoas, muitas vezes, elas não sabem dos direitos. Elas acreditam que o que elas estão fazendo é o correto, é o que elas devem ser feito, porque elas não são informadas, certo? E, além disso, muitas pessoas ainda trabalham sem a carteira assinada, acreditando que isso é uma vantagem para elas, porque os seus próprios patrões acabam colocando isso na cabeça delas como se isso fosse verdade, quando, na verdade, a gente sabe que não é. Uma coisa que é interessante pontual, que a Tati está trazendo, é que a maioria dessas pessoas são pessoas negras, né? Então, de certa forma, já fica uma outra informação aí para que nós pensemos depois essa relação com o racismo. Seguinte, Tati, você citou a situação das leis. Eu vejo que você, ouvinte, que está aí pensando no seu tema de redação, a Tati traz essas questões comparativas. Cabe como um bom argumento, pelo menos estratégia argumentativa, quer dizer, demonstrar o conhecimento histórico, é que vocês pensem em alguns marcos desses direitos que categorizam os trabalhadores no Brasil, né? Então, quando a gente olha para a Era Vargas, tão famosa Era Vargas, nós temos 1934, do ponto de vista constitucional, o estabelecimento das primeiras leis trabalhistas no Brasil, e depois, em maio de 43, nós temos a ratificação delas naquilo que foi conhecido como a consolidação dessas leis, né? A CLT. Então, assim, se vocês querem argumentação histórica para isso, eu acho que nós temos dois bons referenciais, tá? Porque, como a Tati muito bem colocou, essas pessoas, elas não estão tendo e não estão sendo atribuídos a elas os direitos trabalhistas. E esses dois marcos, eles nos mostram que existem direitos trabalhistas, tá bem? E aí, Tati, é o seguinte, olhando então para essa perspectiva histórica, eu tenho outras, viu, pessoal? Só vou deixar a Tati tentar colocar para a gente um pouquinho, trazer mais a parte técnica. Já que eu trouxe essas situações históricas aí, você, enquanto professora de redação, como ajudaria os meninos então a colocar essas perspectivas históricas no papel, em qual momento, qual argumento, e aí você sabe melhor que eu. Pedro, super legal. Eu, particularmente, gosto muito das famosas alusões históricas para falar sobre temas, para colocar como repertório. Isso ajuda bastante na questão, principalmente aí da competência número 2, no quesito repertório, de ser pertinente e assim por diante. Tratando de um tema desse tipo, que é um tema que, na verdade, a gente fala que é um problema atemporal, que é aquele tipo de tema que ele não é atual, né? Na verdade, ele é atemporal. A gente vem enfrentando esse problema há muitos anos. Então, seria
seria bem interessante, já na introdução, como uma forma de abordagem temática, de apresentação de tema, citar essas questões históricas. Então, você apresenta o tema, trazendo esses pontos históricos, fazendo a chamada alusão histórica como forma de apresentação. É interessante também, juntamente com essa alusão histórica, trazer também, isso é interessante até na introdução, para começar o primeiro parágrafo de argumento, sobre os benefícios que esses trabalhadores conseguiram também ao longo do tempo. Então, é importante destacar, a gente tem, por exemplo, a PEC 2013, né, que ela foi aprovada com o intuito do pagamento de horas extras, a questão do tempo de serviço, porque até então as pessoas trabalhavam em tempo indeterminado, não recebiam salário por trabalhar além daquilo que era estipulado pelos patrões e assim por diante. Então, citar que de fato houve uma mudança. Certo, é claro, a gente tem que deixar na redação isso, porque também senão fica parecendo que não teve mudança, que a gente continua vivendo como séculos passados, e na verdade não é assim. Assim, Tati, a Tati citou a proposta de emenda constitucional, e aí, Tati, é interessante, né, quando você potencializa aí nos alunos a ideia de demonstração de conhecimento, e como a Tati falou, né, por mais que a gente tenha colocado situações da década de 30, a década de 40, é extremamente importante vocês demonstrar conhecimento que mudanças aconteceram de lá para cá, né? Então, quando ela traz, por exemplo, a PEC, essa proposta de emenda constitucional, dá para a gente ratificar aquilo que era proposta depois na famosa Lei Complementar número 150, que regulamentou a emenda constitucional número 72. Tem algumas questões dessa lei complementar que ela é bem interessante, né? Quer dizer, aqueles direitos trabalhistas, né? No sentido de FGTS, seguro-desemprego, salário-família, a regulamentação do trabalho, aliás, do salário mínimo. E tem um ponto, Tati, que assim, eu não sei se isso vai para um campo mais técnico, então você pode ser que você me corrija e fale para os meninos, não fale o que o Pedro está colocando, mas tudo bem. Seguinte, assim, a gente precisa tomar também certos cuidados, porque ainda tem aquela premissa do diarista, do trabalhar por diárias. Então, perante essa lei, essa lei complementar, fica claro que após 2 dias de trabalho semanais, beleza? Já é categorizado como um trabalho doméstico regulamentado pela essa famosa PEC que ficou conhecida, depois lei, né? Que ficou conhecida como a Lei das Domésticas. Então, assim, não entendam que não existe ainda no Brasil a possibilidade do trabalho diarista, tá? Isso existe, isso tem e tudo mais. Porém, se a gente quiser enquadrar na premissa do nosso tema para o trabalho doméstico ao longo da semana, aí a gente tem que avançar em outros pontos, né, Tati? Certo. Pedro, além disso, tudo que você está falando, não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o país com o maior número de trabalhadores domésticos do mundo, né? Então, é uma informação importantíssima. Isso comprova ainda mais que nós precisamos ficar atento à questão desses direitos. Se nós temos aí, né, o país com o maior número de trabalhadores domésticos do mundo, comprova de fato a importância de se falar sobre isso. Então, eu diria, né, para que fosse colocado como estratégia argumentativa, estes pontos. Quando o Pedro cita sobre a possibilidade da diarista, né, que é o trabalhar por dia e assim por diante. É que ele não entra propriamente no regime CLT nem nessa lei, tá certo? Isso não significa dizer que o trabalhador ele não tenha que ter acesso a certos benefícios, mas a gente tem outros recursos para pensar, né, Tati? Porém, ou seja, mas que o que a gente percebe é que falta muitas informações. Então, é necessário que as pessoas saibam disso, porque muita gente aí está trabalhando sem saber os seus devidos direitos. Outra questão importante que eu destacaria para a argumentação como estratégia argumentativa é pensar um pouco a respeito das empregadas e empregados domésticos que nós temos na nossa sociedade, vistos como aqueles que são beneficiados pelas famosas blogueiras, né? As pessoas famosas do Instagram que estão sempre postando, como, por exemplo, a babá, que muitas vezes fica 24 horas, né?
E aí a gente pensa o seguinte, o que a gente ouve muito aí na rede social é que ela tem uma vida de rainha, o salário dela é maior do que aquilo que é pedido em lei, ela fica comigo o tempo todo, mas ela gosta disso, eu dou carro para ela, eu dou casa, e que na verdade a gente esquece que o que está acontecendo ali está contra a lei. Né, não está dentro da lei. O que essas pessoas estão passando ali não é legal. Né? E quando eu falo legal nos dois sentidos. Claro. Tanto no que se diz respeito à lei, como no sentido da questão da vida social dessa pessoa, que acaba deixando sua família, como filhos, Perfeito. Marido, pai, mãe, enfim, quantas coisas, para viver a vida de outra pessoa, para cuidar do filho de outra pessoa, sem muitas vezes direito a férias, a finais de semana, a noites bem dormidas, né? O que na verdade seria, não sei, né, responsabilidade dos pais e que é atribuído uma responsabilidade para esse tipo de prestador de serviço. Ou seja, é importante a gente também falar sobre isso. Ou seja, como que tem sido a condição dessas pessoas? Sabe por quê? Como a Tati muito bem colocou, a confusão às vezes perante uma situação legal, e aí como a Tati bem também colocou, né, legal do ponto de vista das leis, mas legal também do ponto de vista social, ela acontece assim, de maneira muito forte. Eu estou com um tópico aqui dos intervalos diários, sobre a famosa lei complementar 150, né, das domésticas. Se o empregado doméstico tem o direito a uma pausa por dia, seja para descansar ou para se alimentar. Essa pausa tem que ser de no mínimo 1 hora, garantido por lei. Além disso, se o empregado mora no local de trabalho, vamos lá, na casa da pessoa, você tem que dar a ele no mínimo 2 a 4 intervalos de 1 hora a cada momento desses. Então tem uma regulamentação, inclusive, para as pessoas que trabalham dessa forma como a Tati muito bem colocou, né, pessoal, que moram no local de serviço. A gente precisa entender uma situação, e aí eu chamo até para uma discussão um pouco mais sociológica. Quando a gente fala em pessoas, seres humanos, eu estou falando dele enquanto um ser social. Esse ser social, ele tem os seus espaços em que ele vai, evidentemente, desenvolver as suas relações. Pensa comigo. Quando eu falo que uma pessoa ela está trabalhando e morando no seu local de serviço, ela está deixando, de certa forma, de lado um dos outros espaços que socialmente ela tem, que socialmente ela frequenta. Tudo bem? O que eu quero dizer com isso? Eu posso trabalhar num regime de 8 horas numa empresa, que às 5 horas da tarde eu vou bater o meu cartão e vou para minha casa. Eu vou ter contato com os meus filhos, eu vou fazer os meus afazeres, e aos finais de semana eu vou ter todo o meu convívio. Percebam que monta o que nós chamamos de círculo social. Por mais que tenha essas regulamentações, é muito delicado, né, Tati, a gente pensar a maneira como as pessoas trabalham e sempre com essa desculpa, mas eles ganham mais. Não é só dinheiro que nós estamos pautando aqui, nós estamos trazendo uma discussão para princípios legais e sociais. Nesse caso, Tati, assim, o que você pensa, o que você poderia trazer para os meninos e aí eu vou tomar um pouquinho o espaço dela, né, para proposta de intervenção, né? Eu vou adiantar uma coisa para vocês, e aí depois eu jogo para trás, trago para mim. Tá vendo que eu monopolizo um pouco o microfone, né, gente? Mas observa uma coisa. Na reforma trabalhista de 2017, que afetou todos os trabalhadores, essas questões das domésticas também foram afetadas. Então, de certa forma, a proposta de intervenção não pode ser truísta. E já adianto, o momento de pensar ele é delicado, porque nós não estamos vivendo um momento de avanço nesses direitos. Pelo contrário, de recessos. Tati, para o povo. E aí, proposta de intervenção? Vamos lá, né? Só complementando aqui, para a gente chegar na proposta de intervenção, ao trazer todas essas argumentações que a gente falou
da questão histórica, da questão social, e tudo isso vale como repertório. Eu posso citar caso de blogueiras, posso citar o exemplo do Fantástico, tudo isso é válido quando se trata de repertório. Inclusive, é interessante nesse momento que a gente está, falar também sobre a condição dessas pessoas durante a pandemia, que foram também muito afetadas. É como se essas pessoas, elas eram imunes ao vírus. Não, ela tem que ir lá limpar a minha casa. Tá todo mundo em casa. Tá todo mundo trabalhando de forma remota. Mas quem vai lavar o meu banheiro, né? E essas mulheres, mulheres e homens, né? Os trabalhadores domésticos, eles ficaram em condição que eles não podiam parar. Inclusive, a gente teve casos concretos também de uma empregada doméstica que não tinha onde deixar o filho, já que as creches estavam fechadas, escolas fechadas, e ela tinha que levar o filho para o trabalho. E quando ela saiu para colocar o lixo, a criança acabou entrando naquele elevador, não sei se vocês vão se lembrar desse caso, e ele acabou caindo. Né? Quer dizer, a mãe precisou levar a criança porque não tinha onde deixar, estávamos no momento de pandemia, e aí, né? Cadê o direito dessas pessoas? E aí, então, a gente chega na relação da proposta de intervenção. Que para mim, Tati, é o mais difícil do Enem. Não sei vocês aí, deixa comentários pra gente, viu? Ô Pedro, quando você fala que é a parte mais difícil, eu diria que é a parte mais fácil de um texto. Olha só, olha a divergência aqui, pessoal, no podcast Dáscalos. E olha só, Tati, eu diria que é a parte mais fácil, porque o tempo todo a gente faz proposta de intervenção sem perceber. Legal. O tempo todo a gente está propondo solução. Eu brinco muito que a proposta de intervenção é como se você estivesse de frente ao presidente e o presidente falasse assim para você, tudo bem, você está falando que a casa está bagunçada, que tem um problema, então me coloque as soluções. Mas não basta colocar a solução. Você precisa colocar quem vai fazer isso, como que vai ser feito isso e para que isso vai ser feito, que são os elementos validados na redação do Enem. Enfim, pensando nessas questões, eu acho que a proposta de intervenção nessa situação, nesse tema, ela tem que focar principalmente a respeito do trato. Eu acho que é uma palavra muito importante. É o trato com essas pessoas. Porque o que a gente percebe é que muitas vezes essas pessoas não sabem que elas estão sendo maltratadas. Que elas acreditam que é assim que elas devem ver. Afinal, eu sou uma empregada doméstica. Eu não posso sentar na mesa e comer junto com o meu patrão porque eu sou uma empregada doméstica. Eu não posso usar o banheiro da minha patroa porque eu sou uma empregada doméstica. Eu não posso usar o mesmo talher que ela. Eu não posso falar. Eu não posso dar um bom dia para os vizinhos que sejam. Por quê? Porque eles acreditam que o tratamento que eles estão recebendo é o que eles merecem. Inclusive, voltando no caso lá da reportagem do Fantástico, quando foi descoberto e tudo mais, a senhora teve uma festa de aniversário, porque ela nunca tinha tido. Qual é a resposta dela? Eu não sabia que empregadas domésticas tinham festas. Ou seja, é triste, é deprimente a gente pensar a que ponto chegamos. Diante disso, eu acho que como relação de proposta de intervenção, o que nós precisamos, primeiramente, uma maior divulgação desses direitos. Então, esses direitos, eles precisam ser divulgados. É necessário falar. Então, a mídia, né, que tem uma influência, que tem uma forte capacidade de transmitir informação, ela precisa transmitir esse direito. Seja por meio de uma questão jornalística, informativa, ou seja por meio das novelas, dos filmes, das séries, que também são representatividade, né? Outra questão importante que eu falaria em relação à proposta de intervenção é a respeito da denúncia. Nós, enquanto cidadão, nós também temos o dever de denunciar, né? Voltando mais uma vez a esse caso específico, esse caso só foi descoberto por conta de uma denúncia de uma vizinha que percebeu a situação e resolveu denunciar. Quer dizer, só ela que percebeu durante todos esses anos. Então, eu acho que também é necessário haver essa questão de denúncia, né? A fiscalização, a questão do punir essas pessoas que acabam tratando essas pessoas dessa forma. É necessário a punição.
inspeção, a fiscalização, né? Observar se isso está acontecendo. E quando a gente pensa nisso, a responsabilidade é de todos nós enquanto cidadão. Então, nós precisamos sim denunciar, nós precisamos sim ficar atentos àquilo que está acontecendo. Então, tudo isso é importante na proposta de intervenção como finalidade de assegurar o direito dessas pessoas, porque direito elas têm. Só que muitas vezes elas não sabem desses direitos ou deixam passar. Porque é como se fosse feito, Pedro, eu não sei se você sente isso, eu percebo que muitas vezes é feita uma lavagem cerebral nessas pessoas. Que elas se colocam numa situação em que às vezes elas querem ficar ali, não, eu preciso desse salário, eu preciso desse dinheiro. E elas preferem ficar caladas por medo, né? Eu acho que o maior problema é isso. Então eu acho também que a escola, como formadora de opinião, ela também precisa falar sobre esse assunto dentro da sala de aula. É necessário que as crianças e adolescentes entendam esse direito, né? Até porque muitas vezes isso está acontecendo na casa deles. E que eles cheguem em casa e falam, peraí, pai, esse negócio está certo? Essa pessoa trabalha aqui todos os dias, inclusive finais de semana, como que está sendo? Eu acho que a escola, ela tem esse papel fundamental. Então, a proposta de intervenção, ela precisa girar em torno desses pontos. Ô Tati, enquanto você falava, eu tô com uma reportagem hoje nós estamos gravando esse podcast no dia 29 de abril, tá certo, pessoal, de 2022, e aí eu vou me referir a ontem, né, por isso, uma reportagem que fala: mulher negra resgatada teme segurar mão de repórter branca. Né? Momento comoveu telespectadores e até mesmo a repórter, que afirmou ter vivido um dos momentos mais emocionantes da sua carreira. É outro exemplo. Né? Uhum. É um outro exemplo. Eu vou deixar esse final com essa marca para que nós pensemos, né, a questão do trabalho análogo à escravidão, do racismo e tudo mais, mas eu reitero muito o que a Tati colocou no sentido das propostas de intervenção. Por quê? Porque se a gente parte do princípio de contexto que nós estamos vivendo, apesar de todos os contextos que nós estamos aqui, década de 30, 40, o que aconteceu, por exemplo, 2013, 2015, o momento não é tão favorável à luta trabalhista assim. Nós temos retrocessos desde a reforma trabalhista de 2017, que chegou também à condição das domésticas como um elemento extremamente delicado para a gente tentar cada vez mais coibir ações que não cumpram no espaço doméstico as leis. Então eu reitero a ideia da mídia, reitero a questão da escola. Ou seja, Tati, é um tema para que a gente reflita cotidianamente, como a Tati muito bem colocou, como papel de cidadania que temos, se presenciarmos algum caso assim, temos que denunciar sim. Tati, eu acho que é isso, né? Sim. Eu acho que nós cumprimos bem a nossa missão de passar para vocês direitos dos trabalhadores domésticos em debate. E eu agradeço a todos. Vou deixar um abraço aí em nome da equipe da Asclos. Tati, você quer fazer suas considerações finais? Eu vou só para terminar aqui, para fazer uma reflexão a respeito desse tema, né? Quando a gente fala empregados domésticos, a gente fala o cozinheiro, a babá, o porteiro, o pedreiro, todas essas pessoas. E deixar uma reflexão para a significação dessa palavra doméstica, que vem de um termo domesticar, né, que é como se as pessoas que trabalhassem nesse campo, elas precisassem ser domesticadas, né? Quem é domesticado, na verdade, né, Pedro? São os animais. São os animais. Que exatamente. Coisa louca, né? Inclusive, muitas pessoas, a gente já tem trabalhado em cima disso, dessa mudança dessa nomenclatura, quando a gente cita a secretária do LER, né? Que é um papel fundamental. Eu, enquanto mulher, eu sei sobre a importância dessas mulheres maravilhosas que nos ajudam todos os dias na nossa casa, o que seria de nós sem elas, né? Então, eu deixo aqui essa reflexão para que a gente valorize, não só em questão de leis, de salário, mas em questão de sociedade, de respeito, não custa, né, de humanidade, não custa nada você que mora aí num prédio, você chegar todos os dias, dar um bom dia pro porteiro, né, a pessoa que está limpando a sua casa, a pessoa que está cozinhando para você que está na escola, né, as meninas que estão aí na cozinha, que deixam a escola limpinha, não custa nada a gente passar
dar um bom dia para essas pessoas, mostrar a importância delas, porque de fato elas são muito importantes. E sempre deixar claro a importância delas, né? Então eu acho que como um papel social, nós também somos responsáveis nisso. Certo, gente? Eu fico aqui também. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada, né, por essa aula, por essa conversa, e eu acredito que vai ajudar bastante pessoas, não só na redação, mas como um papel social, né, Pedro? Essas observações finais que você fez, Tati, é justamente para a gente pegar esse podcast e espalhar aí pelo nosso convívio social, né? Nós estamos trazendo nossas contribuições, mesmo não sendo professores especialistas na área jurídica, né? Porém, a ideia aqui é trazer conteúdo em que nós possamos socialmente refletir, produzir os textos e, claro, pensar sempre, sempre nos direitos dos seres humanos enquanto seres sociais. Quem sabe uma próxima a gente convidar o professor Eric, né, Pedro? Para falar um pouquinho para nós sobre isso, seria bem interessante. Beleza, beleza. Abraço a todos, galera Dascalos. Tchau, muito obrigado e até a próxima. Beijo, valeu, tchau, valeu. tchau.